Fala galera, vamos para o nosso primeiro vídeo de esforços internos. Resolução dessa viga aqui, uma viga bem apoiada. Antes da gente começar a resolver a viga, nós temos que analisar as reações de apoio, né? Nós temos o que? Um apoio do segundo gênero no nó A, ou seja, nós vamos ter duas restrições, um em X e um outro em Y. E em B, nós vamos ter no nó B um apoio do primeiro gênero que restringe na direção oposta ao eixo, na direção perpendicular ao eixo onde ela está apoiada, ou seja, ela está apoiada na horizontal, então ela vai ter uma reação vertical, certo? Para a gente fazer o nosso, eu vou desenhar a estrutura e vou colocar suas reações sempre considerando no sentido positivo. Vale lembrar que as reações a gente não sabe, né? Elas são nossas incógnitas. Então, nós temos o AY, nós temos o AX, nós temos aqui o BY, certo? E aqui nós temos a carga de 30 kN. Beleza. Como nós vamos resolver esse problema? Nós vamos procurar as reações. Vamos encontrar as reações. Mas como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o equilíbrio da estrutura, certo? A gente vai fazer somatório em x, somatório em y e momento estático. Primeiro, para resolver a gente faz somatório das forças em x é igual a zero. Isso indica o quê? Nós temos quem em x na estrutura atuando apenas a x. Então vai ser ax igual a zero. Portanto, ax é igual a zero. Se a gente fizer somatório em y, nós vamos ter o quê? Vamos ter a y para cima é positivo, né? A y, porque o eixo que a gente está considerando é esse aqui, os positivos, né? X e y, certo? Positivos. A y menos 30, né? Menos 30 mais by igual a zero. Portanto, a gente tem que a y mais by é igual a 30. Nós temos o que? Duas incógnitas e uma equação. Portanto, não dá para resolver. Logo, a gente tem que fazer o que? Somatório do momento. A gente pode fazer o somatório do momento em qualquer lugar da estrutura, certo? A gente pode fazer no nó A, aqui, no nó C, no nó, no nó B, ou aqui, enfim, qualquer lugar que a gente vai conseguir gerar uma equação. Só que, para ser mais prático e ser mais rápido, se a gente fizer somatório dos momentos no nó A ou no nó B, a gente já vai eliminar uma incógnita, porque ele não vai ter braço de alavanca no momento, porque a gente sabe que momento é força vezes o deslocamento, certo? No caso, perpendicular é só força de deslocamento. Se a gente estiver fazendo inclinado, a gente tem que fazer a sua multiplicação pelo seno do ângulo, certo? Que o momento é um produto vetorial, certo? Aí a gente vai escolher no nó A, somatório do momento estático no nó A igual a zero. Ou seja, a gente vai pegar esse nó A e vai ver qual momento essa força de 30 vai estar fazendo e qual momento essa força de BY vai estar fazendo no nó A. A gente vai ter seus respectivos braços. No caso, esse é o 5 e no caso, esse daqui é o 10, certo? E beleza. Aí a questão do sentido positivo ou negativo, a gente vai utilizar a convenção. Se o giro for no sentido horário, é negativo. Se o giro for no sentido anti-horário, é positivo. Ou seja, a regra da mão direita, né? Se sua mão tiver assim, entrando no quadro, né? O Z vai estar entrando no quadro, é negativo. Se ela estiver assim no anti-horário, o Z vai estar saindo do quadro, é positivo, certo? Aí vamos lá. A carga de 30 está fazendo o quê? Um momento de quanto? Qual é o sinal? Daqui para cá, ele está girando no sentido
horário, logo é negativo. Menos 30, a carga, vezes o braço, a distância perpendicular até a aplicação da carga, até a linha de ação da carga, até o ponto A, o nó A, é de quanto? 5 metros. Aí nós vamos agora para a força B. Ele está fazendo um giro, ó, está girando em relação ao nó A, um giro anti-horário, logo é positivo. Então vai ser mais BY vezes 10. Igual a zero, né? Porque é só um momento estático igual a zero. Logo a gente vai ter que BY vai ser igual a 15 kN. Positivo, né? Se é positivo, isso quer dizer o quê? Que a gente acertou a direção. Então a gente tem que BY é 15 kN para cima. E a gente vai pegar esse BY aqui e vai substituir nessa equação aqui. E a gente vai ter que AY mais AY mais 15 igual a 30. Logo, AY vai ser igual a 15 kN para cima também. Certo? Com isso, a gente conseguiu resolver as nossas reações de nós conseguimos resolver as nossas reações de apoio. Agora, para a gente começar a desenhar nossos diagramas, eu vou pegar e vou desenhar a estrutura aqui. Deixa eu botar de azul, que a gente tá seguindo o padrão, né? E azul. Vou colocar as nossas reações, né? 15. 15. Nesse caso aqui é 0, né? Então a gente nem precisa colocar, mas eu só vou botar só para indicar. E eu vou traçar umas linhas verticais que vai ser onde nossos diagramas vão ficar. Em amarelo eu vou colocar nossa carguinha, né? Vou colocar outra linha vertical, em amarelo também. Beleza. Nós não temos esforços normais, então a gente só vai ter diagrama do esforço cortante e diagrama do esforço fletor, certo? Eu tenho o ponto A, ponto C e o ponto B. A carga aqui de 30 kN. Então eu não vou colocar as unidades, certo? Para não ficar poluindo tanto o desenho. 5 metros e 5 metros. Ok. Deixa eu traçar aqui uma horizontal e outra horizontal. Ótimo. Beleza. Para a gente fazer o cálculo da cortante, certo? A gente tem várias formas de fazer o cálculo da cortante, só que eu vou tentar ensinar pelo padrão, assim, pelo método assim mais o original. E depois a gente vai para as dicasinhas que ajudam a resolver nossa questão. Observem que nós podemos subdividir essa viga em dois trechos, ou seja, no trecho AC e no trecho CB. O esforço cortante, ele é o que? A gente vai pegar um pedaço da viga, certo? E vai analisar. Porque quando a gente analisa os esforços internos são o quê? Quando a gente tem uma estrutura carregada e a gente corta um pedaço da viga, todos os carregamentos que estiverem em um lado da viga podem ser representados pela cortante, pelo fletor e pela normal, certo? Vê se vai ficar mais claro agora. Eu vou pegar desse lado aqui, do ponto A até o ponto C, eu vou chamar de trecho AC, certo? Trecho AC. Eu vou pegar o que? Uma parte da viga a uma distância x, certo? Uma distância x, que o nosso x ele começa daqui, nossa origem aqui. E eu vou colocar a carga que ele tem, que seria essa carga de 15, né? Que é a da reação em A. Até aí, tudo bem, né? Aí,
eu vou fazer o corte do lado esquerdo, que seria o quê? Eu vou colocar nessa seção aqui a força que representa a cortante, quando eu retiro o lado direito da estrutura. Ou seja, a cortante é para baixo, certo? Eu vou chamar ela de Q, X. Ela é a cortante. Por quê? Fazendo uma breve cortante, tem esse sinal assim, ok? O fletor tem um sinal assim. Isso é convenção, certo? Vamos voltar à nossa questão. Aí, beleza, eu cortei. Aí, para a gente saber a cortante, a gente só vai fazer, ó, sempre a gente vai fazer o somatório em Y, certo? Só que aí, nesse caso aqui, vai ser 15 para cima e menos QX para baixo, igual a zero. Então, vai ficar aqui QX igual a 15, certo? Não é, vai ser uma coisa constante, sempre. Tipo, se ela tiver aqui, vai ser 15, se ela tiver aqui, vai ser 15, se ela tiver aqui, vai ser 15, se ela tiver aqui, vai ser 15. Se ela tiver aqui um pouquinho para a esquerda da força de 30, vai ser 15. Mas se ela tiver aqui um pouquinho para a direita da força de 30, não. Aí já tem uma mudança. Aí isso a gente vai analisar já já. Então a gente chegou à conclusão que o quê? Que vai ser 15, né? Que o nosso cortante vai ser 15 e vai continuar sendo 15 por até um pouquinho à esquerda da carga de 30. Quando a gente tiver na carga de 30, a gente já vai estar entrando no trecho CB, certo? Então, nesse caso aqui, deixa eu só para ficar aqui, nosso QX vai ser igual a 15, certo? Aí vamos para o trecho agora, para o trecho CB. No trecho CB, a gente já vai ter passado a nossa carga de 15, não é? E a gente vai ter a nossa reaçãozinha de 15. Perdão, galera, não é 15, é 30. Nossa carga de 30. No caso, eu vou deixar um pouquinho mais para cá ela, porque para não ficar tão a carga de 30, né? A nossa seção aqui com a cortante QX continuando da mesma forma. E aqui a gente tem nossa carga. Quando a gente fizer o somatório em y para saber quem é que é x, vai ficar o quê? Qx vai ficar menos qx, né? Tá para baixo, mais 15, menos 30, igual a zero. Portanto, qx vai ser igual a menos 15, certo? Então a gente tinha um valor aqui e agora ele veio para cá, ele teve uma descontinuidade menos 15 e continua constante. Por que é constante menos 15? Por que é constante? Eu vou provar a vocês fazendo o corte. A gente começou daqui para cá, né? Da esquerda para a direita. Vamos fazer da direita para a esquerda agora, porque sempre tem que ser igual, certo? Sempre tem que ser igual. Eu não vou fazer aqui para não atrapalhar, mas vamos fazer. Eu vou fazer o corte aqui, né? E aqui a gente vai ter uma carga de 15, né? Que é a carga da reação BY. E a cortante, quando eu corto para a esquerda, quando eu retiro o lado esquerdo, ela é para cima, certo? Se a gente fizer somatório em Y, vai ficar QX mais 15 igual a zero. Portanto, QX vai ser igual a menos 15, certo? Quilonewton. O que indica que a gente está correto. Ótimo. Aí, beleza. Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é 15 e aqui menos 15. Ok. Agora vamos para o nosso diagrama do momento fletor, certo?
DMF. A gente vai subdividir em trechos também, né? Para agilizar. Mas tem uma coisa importante. Observem que no nó C existe uma descontinuidade da nossa cortante. E nesse ponto ela passa pelo zero. Isso indica o quê? Isso indica que como o momento fletor a derivada do momento fletor em relação à distância é a cortante. Isso indica o quê? Quando a cortante é zero, pode indicar, quer dizer, vai indicar um ponto de máximo. Pode ser máximo local, máximo global, independente. Mas é um ponto importante, certo? Por isso que eu projetei até o eixo do fletor, essa linha vertical, porque vai ser o ponto de momento fletor máximo nesse caso aqui, certo? Vamos lá. Para a gente vai fazer o mesmo para o trecho AC. Aí a gente vai cortar um pedaço da viga. Nós vamos colocar a carga de 15. Nós vamos colocar o nosso momento pela aqui, o mx. E a gente tem a distância x aqui, né? Ótimo. Como vai ser a equação do momento fletor aqui? Ele vai ser, como é que a gente vai conseguir achar o MF? O MX é o nosso MF, então a gente faz o somatório do momento na seção. Somatório do momento na seção X, certo? Em X. Somatório em X, na seção X. Aí a nossa seção é essa daqui. Ou seja, essa carga de 15 está fazendo momento com qual sinal? Ela está girando no sentido horário, negativo, tem que ser igual a zero. Então vai ser menos 15 vezes e o braço x, massa. E o mx está fazendo momento fletor positivo, mx, né, igual a zero. Por que é positivo? Porque o nosso binário aqui está girando no sentido anti-horário, né? Então o vetorzinho está saindo para cá, saindo para fora do quadro, certo? Então a gente tem que mx vai ser igual a 15x, certo? Só que isso daqui para o nosso trechinho AC, que a validade dele vai ser de x igual menor ou igual a zero e menor ou igual a 5. Massa. Eita, problemas técnicos aqui. Agora vamos para o nosso trecho CB, né? A gente vai ter o que? No caso, eu poderia fazer ao contrário, de B para C. Só que eu estou preferindo fazer de B para C. Só que eu estou preferindo fazer sempre da esquerda para a direita. Mas vocês podem ser livres para fazer da forma que vocês se sentirem mais à vontade e confiantes. A gente vai ter a carga, né, de 30. Aqui a de 15. Daqui até aqui é x, né? O nosso mx aqui. Aí beleza. E essa distância aqui vai ser qual? Vai ser x menos 5, né? Porque daqui até aqui é 5, né? Beleza. Aí como é que a gente vai ficar? Como é que vai ficar a nossa equação aqui? Vai ficar. O momento está fazendo positivo, né? A gente vai fazer somatório do momento em x vai ser igual a zero. Então vai ficar nesse ponto aqui de análise, né? 15 vezes x vai estar fazendo setor negativo, né? Menos 15x. Aí essa carga de 30 vai estar fazendo fletor positivo.
ou seja, mais 30 vezes o braço, que vai ser 30, ou o braço é x menos 5, e o nosso momento, né, nosso binário mais mx igual a zero. Então, a gente vai ter o quê? Que mx vai ser igual a... Eu estou jogando todo mundo para outro membro, né? Vai ficar 15x menos, fazendo uma multiplicação 30x mais 150. Portanto, mx vai ser igual a 15x menos 15x mais 150, certo? Eu acho que tem alguma coisa que está atrapalhada aqui, mas fica 15x menos 30x menos 5, certo? Aí a gente faz a multiplicação aqui. Ah, no caso tá certo, perdão. Tá certo, porque eu pensei que no caso no apoio A e no apoio B eles tinham que ser zero. Aí eu pensei, se aqui fosse zero, aqui não ia zerar. Só que a gente está considerando o nosso x de 5 até 10, né? No caso, nosso limite seria 10, então ficaria 10 vezes 15, 150 daria zero. Então tá correto, certo? Aí beleza, anotem essas duas equações, que é 15x e menos 15x mais 150. Aí nós vamos fazer as substituições. Primeiro observem que essa daqui é uma reta, né? E essa daqui é outra reta. A única diferença delas são seus coeficientes angulares. Beleza? E claro que no outro termo a gente tem o b, que a reta no caso seria y a x mais b, certo? Aí beleza. A gente tem que, quando x for zero, a gente vai poder usar essa equação aqui, né? Que a validade dela é de 0 até 5. A gente vai ter zero. Então, nós temos esse ponto aqui. Deixa eu fazer de roxo. Nós temos esse ponto aqui, zero. Quando x for 5, a gente vai ter quanto aqui? Vai ser 75, se eu não me engano, né? 75. Isso. Nós vamos ter 75. Aí nós vamos ter esse ponto aqui. Mas você botou para baixo por quê? Porque a convenção do fletor é que para baixo é positivo, certo? Aí beleza, vamos fazer só um teste. Quando aqui for 5, aqui vai dar quanto? Menos 75 mais 150 dá 75 positivo. Ou seja, existe a continuidade nessas equações. Os dois pontos valem para os dois domínios, certo? Uma equação em 5 tem que ser o mesmo valor na outra. No caso da cortante, não. Porque no ponto C a gente tem essa descontinuidade. No caso do momento fletor, nesse caso aqui, não vai ter, certo? Porque a gente faz análise sempre o quê? A esquerda de C e a direita de C. Ou seja, a esquerda seria quando a gente está aqui, supondo que a mãozinha está aqui, seja a seção mais a esquerda. Múltiplo é como se tivesse, é como mais ou menos assim um desenho. A gente tem aqui, tem a nossa seção e a gente está analisando aqui do lado, certo? Aqui, quando a gente está passando a nossa seção, o que eu fiz nos dois casos foi o que? Foi pegar uma seção X e comecei a percorrer toda a viga e contabilizar os esforços. No caso da cortante eu estava analisando sempre essa força e a força da mão, que ia ser para baixo, né? Aí aqui ia estar para cima, aqui para baixo, certo? Aí sempre ia dar o que? Positivo, né? Pá, positivo, 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 positivo. Aqui um pouquinho à esquerda ainda positivo. Dei um pulo.
Nessa que eu dei um pulo, a gente já começa a contabilizar a força de 30. Ou seja, a gente vai estar o quê? 15 para cima, 30 para baixo, 15 para cima, 30 para baixo, vai dar menos 15. Aí beleza. E a força aqui, que a gente está analisando sempre para baixo, né? Menos 15, aí ficou menos 15, menos 15, menos 15. Beleza. Se eu falei no mais cedo que se eu pegasse a força e analisasse ela e da direita para a esquerda, a nossa força resultante, nosso QX ia ser para cima. E a gente ia ter o que? Para cima e para cima. Quando a gente está nos dois sentidos, a gente vai ter vai ser negativo, porque vai ficar 15 positivo mais QX positivo igual a zero. Portanto, QX igual a menos 15. Ou seja, isso toda análise. Se a gente fizesse outra análise aqui, a gente passasse a nossa resultante está para cima, né? Aí ia ficar o quê? 15 para cima, 30 para baixo, esse para cima. Ia ficar quanto? 15 menos 30 mais QX igual a zero. Isso daria o quê? Menos 15 mais QX, né? Igual a zero, QX igual a 15, certo? Ou seja, é válido sempre. E a mesma coisa a gente fez no fletor. Só que nesse caso a gente não precisa, porque é um ponto que não tem descontinuidade. Ok? A gente só vai fazendo análise, análise, análise. Nesse trecho a gente separa em uma, né? Porque precisa ser. E a outra porque é outra reta que vai regir o valor do fletor, certo? Aí nós temos 15. A gente vem agora para o trecho CB e faz a análise. Quando x for igual a 10, a gente vai ter igual a zero. A gente substitui aqui, a gente sabe que é uma reta, né? A gente sabe que é outra reta aqui. E nós temos nosso momento fletor. E observem que o ponto máximo dele foi onde teve a passagem da força cortante igual a zero, certo? Basicamente é essa questão aqui. Eu fiz bastante detalhado assim para... Eita, eita porra. Até para ajudar, né, na questão de explicar certas teorias, né? Os próximos exemplos vão ser mais rápidos. E é isso aí. Ou uma outra dica só para finalizar, uma pulo do gato, podemos dizer assim, é, a gente consegue calcular esse valor do momento máximo por essa área aqui. Claro que nem sempre vai dar certo. Certo são para certos casos. Mas por quê? Eu disse mais cedo que a, o gráfico do momento fletor, a derivada do momento fletor em relação a x, ou a distância, gera cortante, né? Isso quer dizer o quê? A integral da cortante gera a função do, do fletor, certo? Ou seja, o que é integral? Integral é área. Ou seja, se a gente tem a área daqui, a gente consegue esse valor aqui com os limites corretos, né? Ou seja, se a gente fizer a integral dessa área, o que seria integral? Seria a área. Portanto, seria 15 vezes 5. 15 vezes 5 dá o quê? 75. Então, a gente tem esse ponto aqui, certo? Essa é uma dica que depois eu vou explicar ela melhor. É só um pulo do gato para vocês ficarem mais ligados. Então, essa videoaula acabou. Valeu, galerinha. Fui.